Você já parou para pensar que a sua casa te representa em todos os sentidos? Uma casa é muito mais do que um local onde guardamos os nossos pertences. Uma casa perfeita é muito mais do que uma casa muito bem decorada, em um projeto muito bacana. Uma casa é aquele local que nós deveríamos ansiar em retornar quando saímos para trabalhar ou mesmo quando estamos voltando de uma viagem que foi maravilhosa. Uma casa, um lar, é esse lugar que nos acolhe, que nos recebe, que nos abraça e que tem muito mais dimensões do que o nosso olhar físico consegue enxergar. Não são só paredes, não são só móveis, é muito mais do que isso. Ela nos representa em dimensões muito profundas. As pessoas me perguntam quando é o melhor momento para fazer a harmonização de ambientes usando a sabedoria da Cabala e do Feng Shui. Em primeiro lugar, o momento é aquele em que você sente vontade de entender como tudo isso se apresenta e quer aplicar dentro da sua vida e, logicamente, da sua casa. O outro estágio é pensar em que etapa. A primeira etapa, talvez, é quando a casa ainda nem saiu do papel. É um momento muito positivo, pois recebendo esse layout, um layout que talvez um arquiteto, um engenheiro já fez para você, mas ainda a construção ainda nem iniciou. Pode ser da casa, pode ser de um apartamento que você comprou e ainda não iniciou a reforma. De qualquer maneira, quando você tem esse projeto com esse layout de arquitetura, é um momento que, segundo a Cabala, nós estamos trabalhando no nível da semente. Se a gente quer escolher o fruto que a gente vai colher lá na frente, a gente trabalha na semente porque a gente tem muito mais controle do resultado. Então, nesse momento, quando eu recebo uma planta como essa, eu aplico o Bagua do Feng Shui, que tem as representações de várias áreas da nossa vida, aplico a árvore da vida da Cabala, também demonstrando as várias dimensões do nosso eu, e através da aplicação desses mapas, eu consigo chegar então num resultado onde eu consigo visualizar áreas excedentes, áreas faltantes, áreas com bloqueio, visualizar a posição de comando, qual é a localização do dormitório dos donos dessa casa, a localização dos banheiros, se estão em áreas problemáticas, às vezes a situação de portas que precisam ser modificadas, ou mesmo dentro do layout dos móveis, se podemos fazer uma distribuição em que esse fluxo dessa energia vai poder transitar muito mais livremente. Podemos fazer a sugestão de acabamentos que potencializam algumas áreas, para trazer o equilíbrio em outras áreas que estão talvez enfraquecidas. Tudo isso pode ser feito através dessa análise. Talvez aquele arquiteto ou profissional de decoração que está fazendo o acompanhamento do projeto pense que mais uma pessoa para palpitar dentro do projeto é algo que vai trazer algum tipo de confusão, mas é muito pelo contrário. Isso vai auxiliar para que esse projeto tenha um resultado muito mais positivo para todos que vão estar vivendo dentro dessa casa. E fazer essa transformação quando isso ainda está no papel é muito mais simples. É a mesma coisa que fazer a prevenção de uma doença antes dela acontecer. Nós cuidamos da nossa saúde antes de adoecer. Queremos nos alimentar de forma saudável para não precisar usar dos remédios depois. Essa é a forma de trabalhar na semente. Logicamente, quando esse estudo é feito dentro de um ambiente que já existe,
É muito possível fazer algumas alterações e fazer algumas curas, mas é muito simples. E o potencial é muito grande quando podemos fazer dentro dessa fase do anteprojeto, antes mesmo dessa construção. A transformação, ela é muito mais fácil, o papel aceita qualquer coisa. Ainda nesse nível, nessa etapa, é tudo muito mais fácil. Se você gostaria de entender e transformar essa sua casa, que deve ser a casa dos seus sonhos, em uma casa que seja aquela que vai trazer as energias de forma muito mais saudável, aplicando esse estudo, você vai poder estar fazendo com que esse sistema esteja emanando energia positiva automaticamente para você. Isso vai facilitar e vai ajudar, com certeza, em transformar essa sua casa nesse ambiente saudável. Uma casa saudável é aquela casa que os seus moradores são felizes. Você não quer ser feliz? Você quer ser cada vez mais feliz? Essa é uma das ferramentas que vai te ajudar a ser feliz e ser saudável, você e a sua família.